Reciclagem da Visão. Segunda-feira, Reciclagem da Visão, podcast Pão de Judá. Os nossos convidados já estão conectados com a gente. Vamos passando boa noite. Primeiramente aqui com o Everton de Candelária. Boa noite, Everton. Boa noite, irmãos, aos irmãos da mesa do programa, aos irmãos de caminhada aí, presbíteros, amém? E nosso irmão Sérgio, nosso ministro. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês e também os nossos irmãos da audiência aí. Em nome de Jesus, cada vez mais vai se expandir. Então, uma boa noite a todos. Aí, Everton, temos do outro lado aqui o Edson Couto de Rondonópolis. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os irmãos, todos da mesa, todos da audiência. Boa noite ao ministro da palavra. Que Deus abençoe a todos aí, que possamos juntos aqui, né, fazer um programa de edificação espiritual a todos. Aí, joia. E Cachoeira do Sul, Luciano Moraes. Boa noite, Luciano. Boa noite, irmãos aí, que Deus abençoe a todos os irmãos aí do Novos do Reino, aos colegas de peleja aí, Rondonópolis e Candelária também, Deus abençoe a todos. E a gente tem alguns assuntos atuais, a gente está trazendo bastante sobre o seminário A Visão do Corpo, teve culto mundial, encontro de Londrina que já passou, né, alguns dias, mas eu quero, pegando aqui com o Everton, um resumo aí, Everton, desse seminário A Visão do Corpo, como que te ajudou, traz para nós aí uma reflexão desse seminário. Irmãos, o seminário A Visão do Corpo, assim, veio para trazer uma clareza a respeito dessa unidade, né? Com relação ao cabeça, né, Jesus, nós somos todos membros e não tem membro que possa fazer nada sem a dependência desse Senhor, né? O nosso Senhor Jesus, né? E aí todos aqueles 7 pilares que foi trazido, é uma só fé, é um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Eu creio que foi esclarecendo assim para nós que a dependência é de Jesus, né, irmãos? E que todos nós precisamos estar debaixo dessa autoridade e não tem como fazer nada sem essa autoridade, né? Sem mim nada podeis fazer. Então foi me esclarecendo cada vez mais assim que as habilidades que eu tenho é tudo através do Senhor, né? Ou seja, eu não tenho habilidade nenhuma, é tudo de Cristo, né? Se eu compartilho algo do Senhor, é através desse cabeça, né? É através do Senhor. Se eu faço algo para Deus, é através de Jesus. Né? Se os meus irmãos fazem algo também que vai acrescentar no reino, é tudo através de Jesus. Nós somos um só. Né? Somos um só corpo com muitos membros, né? Então, esses 7 pilares foi começando a esclarecer para mim e trazendo essa realidade, assim, e que eu dependo dos meus irmãos, né? Por exemplo, meu corpo, se eu preciso me coçar, eu preciso usar a mão, né, irmão? Também, então eu preciso entender, assim, que Deus dispensou dons, talentos e habilidades, né, para todos os irmãos, e que eu dependo também dos meus irmãos, né? Então me trouxe essa clareza, assim, tá me trazendo ainda, né, essa clareza de realidade a respeito do corpo inteiro, né? E a congregação, Everton, como é que foi? Os irmãos compartilharam algo a respeito disso? Tiveram alguma experiência? Alguns irmãos sim compartilharam, né? Tiveram algumas experiências que trouxeram com relação a isso, né? Principalmente que o caráter, né? Ou seja, a situação individualidade não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Nós não somos ilhas, né, irmãos? A gente não pode ficar isolado do corpo e nem dos membros, né? E foi alguns testemunhos que os irmãos trouxeram, assim, a respeito disso, né? Começaram a compreender, assim, que nós dependemos uns dos outros, né? E, claro, todos nós de Jesus, mas que a gente também precisa dos nossos irmãos, né? E que a gente não pode desprezar nenhum nem outro. Essa foi a maioria dos testemunhos que os irmãos começaram a trazer, assim, né? Começaram a obter também, assim, essa realidade, assim. Boa. Chamar o Edson aqui pro assunto, como é que impactou aí pra ti e pra igreja de Rondonópolis, Edson, esse seminário? Então, aqui, graças a Deus, o povo parece que foi despertado, assim, né? O pessoal realmente começou a fazer o ID, começaram a gerar, começaram a cuidar, pessoas que estavam praticamente paralisadas, assim, depois dos seminários começaram a fazer realmente o ID, né? E buscar aí as ovelhas, né? Então, eu creio que foi muito bom, assim, para a congregação local aqui. E o senhor fez muitas coisas aqui nesse sentido, assim, né? E para mim, pessoalmente, assim, né, desde que eu comecei a escutar o seminário, eu fui agraciado ainda que a primeira mensagem e a segunda eu estava aí em Cachoeira, né, assisti presencialmente,
E o Senhor falava forte no meu coração, assim, que era Gálatas 2:20, né? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Eu acho que seminário tem tudo a ver com isso, né, irmãos? Eu tenho que deixar mesmo as minhas vontades, os meus desejos para fazer aquilo que Deus está mandando. Para mim, assim, a suma do seminário foi isso, né? Eu não dirijo mais a minha vida, eu tenho um governante e eu tenho que me inclinar para a vontade dele e obedecer a ele em todas as coisas que ele já tem nos determinado. E não adianta, como foi falado, a gente não é mais individual, então a gente faz parte de um corpo e eu tenho que ajudar meus irmãos a crescerem em vida também. Exato. Amém? Sabe que esse assunto me lembra o culto mundial, né? Esse que tu falou. A gente tem que estar preparado, tem que agir consagrado para que o Senhor possa nos usar em qualquer situação. E ontem no culto mundial, o Senhor trouxe uma palavra ali de Zaqueu, né? Quando Jesus foi até Jericó e se encontrou com aquele homem, né? E Jesus, logo quando enxergou ele, já transmitiu o amor, né? Ele foi impactado e teve a conversão ali na hora. Eu queria que o Luciano abordasse um pouco, né, também sobre o assunto do culto mundial, porque a gente já perguntou aí pra ele algumas vezes do seminário. Sim, é bênção, né? Eu sempre gostei muito daquela passagem ali, sempre fico bastante atento, assim, quando ouço ministrações sobre esse trecho da palavra ali, porque a gente aprende muita coisa, né? E é o que eu vejo, assim, na vida de Cristo, naquele momento, um equilíbrio, né? Que ele podia estar em todos os ambientes, né? Isso é algo que é muito rico quando uma ovelha, né, um membro do corpo de Cristo, né, amadurece a esse ponto que ele pode conviver com qualquer tipo de pessoa, né? Até com aquele que ele desejaria que fosse para o inferno, que era o caso do Zaqueu ali, né? Todo mundo daqui a pouco gostaria que ele fritasse, né? Pelas coisas ruins assim que vinha sobre o nome dele, né? Mas, como Jesus é Jesus, né? Ele ama uma pessoa até o fim, né? Ele foi lá e se comportou de uma maneira que, com certeza, a Bíblia não fala, né? Mas deve ter impactado a sociedade, né? Tipo assim, mas como assim, né? Nós queríamos que tu viesse aqui e botasse fogo na casa desse homem, tu vai jantar com ele, tu vai conversar com ele e tu vai salvar ele. Isso aí mostra para nós hoje, né, no momento que a gente está vivendo, assim, nós temos os Zaqueus na nossa cidade. Nós temos pessoas que nós conhecemos a fama deles, e às vezes não somente o Zaqueu, né, irmãos? Às vezes são pessoas que estão dentro da Irmandade e que são pessoas que ainda geram problemas, né? E a gente tem dificuldade de ter esse equilíbrio de lidar com isso, né? Tem uma frase, né? Suportar o inadequado. Isso é muito difícil aqui no reino, né? A gente ter essa virtude, porque é só Deus que dá isso, né? Porque Verdade. tu pode suportar na tua força por 6 meses, daqui a pouco tu explode e bota tudo fora, né? Mas quando o Senhor dá essa graça pra gente de tu saber, né, de que a pessoa está, sei lá, não tá interessada, não tá afim, é malandra, né, sabonete, como diz aqui no Rio Grande, né, e o Senhor manda continuar investindo, né, como o Senhor fez com Zaqueu, né, não importava o currículo ruim que ele tinha, o Senhor sabia, não, mas esse homem aí precisa de um toque de amor, né, que ele vai se converter. É interessante um princípio que Jesus ensina ali com aquele comportamento, né? Aquela atitude dele com Zaqueu, que é Mateus 7:1, né? E um outro versículo de João que eu não julgo, eu vim para salvar e edificar o que está caído na lama, né? E ali se comprova que nós não devemos ser juízes na congregação de ninguém e nem na cidade de ninguém, porque podemos ser envergonhados com o movimento de escolha de Jesus de determinadas pessoas. E ali comprova Mateus 7:1 de que Jesus realmente não veio para julgar e veio para salvar. Nós tivemos um comentário aqui no YouTube sobre isso. A Fernanda Larissa disse que com a palavra do culto mundial eu senti que quanto maior a consagração, menor o julgamento da nossa parte, podendo levar Cristo a todos, sem emitir laudo sobre as pessoas. Se a gente não tá consagrado, se a gente não tá se alimentando, praticando, vai ser difícil ter essa sensibilidade, a mansidão, né, de tratar com pessoas difíceis, às vezes assim como o Luciano comentou, como foi falado no culto mundial. Pessoas que
vão contra, né, o que a gente acha que é correto. Quando a gente se alimenta da palavra e vive, né, em unanimidade com o cabeça que é o Cristo, a gente tem uma sensibilidade maior, né? Então Jesus ali chocou, né, a todos que estavam em volta, porque o homem ali, o Zaqueu, era um malfeitor, o cara passava a perna nos outros, né, era uma pessoa ruim. Só que ficou provado, né, que o amor de Cristo, junto ao propósito que aquele homem tinha, né, tudo é transformado. O homem foi transformado ali em uma noite, né, que Jesus passou. No outro dia o cara já estava restituindo. Ele se converteu no galho, né? Foi no galho mesmo. Os macacos ficaram com inveja daquela. Só com uma palavra ali, né, Jesus chamou, desce ali, ele já se sentiu amado, né, naquela frase de Jesus. Interessante que nesse ato de amor ali, né, ele, de cobrador, ele passou a ser doador, né? Que ele doou, né, aos pobres a metade do que ele tinha, né? Conversão de verdade, né? Vamos dar aquele espacinho especial para você que está acompanhando e deixando os comentários no YouTube e Facebook, pedir uma ajuda aí das meninas. Como é que tá as redes sociais? A gente teve a participação aqui da Lorena falando sobre o assunto, né? Ela disse que no grupo familiar de Mesquita, no Rio de Janeiro, foi falado sobre esse assunto, de Jesus não ter vindo para julgar e sim para salvar o perdido. O Edson Couto relembrou que a dica do mês é o livro Unanimidade. E também temos mais comentários aqui da Patrícia Severo dizendo que assistiu novamente a Escola do Reino número 13, que fala sobre o arrependimento. É maravilhoso esse sentimento que só o Espírito pode produzir. Tem mais aí. Paulo Sanchukene também colocou que desce depressa, ele desceu a toda pressa, voz de autoridade inconfundível. Saulo também reconheceu. Aí... A Karina Carvalho também comentou: fluir o amor e se libertar do legalismo. Isso creio que o Senhor está operando muito em nós. Essa sensibilidade às necessidades dos demais membros deve ser nosso anelo à edificação do corpo de Cristo. Temos Alfred dizendo assim, me chamou muito a atenção como estamos hoje na igreja. Me fez meditar e pensar e colocar em ordem como Deus quer. Morno, Deus vomita. Temos mais aí, mais comentários. Tá certo, vou chamar aqui já o Everton para trazer um pouco mais, né, pra gente desse apacentamento de Jesus, um apacentamento perfeito aí que teve uma conversão na hora. Entra aí no assunto, Everton. Amém, amados. Pois é, irmãos. Eu tô tendo umas experiências assim, tipo Zaqueu aqui na cidade, né? E, enfim, né, espero que os irmãos não se escandalizem, né, mas eu fazia 32 anos que eu não pisava numa quadra de futebol, né, irmãos? E aí teve um time aqui da cidade local, não para jogar, viu, irmãos? Mas assim, teve um time local da cidade aqui que eu tenho compartilhado bastante, assim, com o técnico, né, do time, assim, e com um dos jogadores, e eles iniciaram um campeonato na cidade vizinha aqui e me convidaram para que eu pudesse ir lá, né, para orar com eles, né, queriam fazer algo diferente, né, irmãos? E aí eu fui lá, né, aguardando uma oportunidade do Espírito para ver como é que ia ocorrer a situação, até que o técnico pediu para que eu entrasse no vestiário, aí eles foram se trocando e tudo, e ele me passou a palavra, né. Oi, agora tá aí o nosso irmão aí que quer compartilhar algo conosco aí. Aí eu trouxe uma palavra, nós oramos juntos, né, e depois fomos pro jogo, né. Aí saiu eu na foto do Facebook, né, junto com o time de futebol, né, irmão. Mas o que Deus me mostrou com essa... relato de Zaqueu, né, é que a gente não pode perder, assim, essas oportunidades que a gente tá sensível ao Espírito, né, então não importa, assim, aonde Deus vai te levar, a gente tem que sair do legalismo, né, sair do pode, não pode. 32 anos que eu não pisava numa quadra de futebol, irmãos, a última vez foi com 8 anos de idade, né? E aí eu fui levado lá para levar uma verdade para eles, e depois o técnico, né, compartilhando comigo que Everton, tu trouxe algo que nunca eles tinham ouvido, né, e eu jamais imaginava, né, que seria tão bom para aquelas vidas que estavam ali. E é isso que eles precisam agora, não somente o futebol, mas também dessa mensagem que tu tem passado para mim e a gente vai passar para eles também. Então tem acontecido essas questões, essas situações aqui comigo, né? E a gente observa assim Zaqueu, né, desprezado, julgado, ninguém queria estar próximo dele, né? Mas Jesus olhou para o potencial que estava dentro daquela alma ali, né? E eu vi naquele momento, assim, aqueles jogadores ali, né? Aquelas vidas que estavam ali, né? Jogando, mas eles têm toda uma família, eles têm uma história e eles precisam da salvação.
E se eu, que sou servo de Cristo, que estou aqui na cidade, não for lá, quem é que vai ir? Não vai ninguém. Eu sou comissionado por Jesus a estar lá, né, irmão? Então eu tenho que fazer essa presença lá, né? Então eu creio que é por aí, assim, né, irmãos? A gente tem que achar os Zaqueus na cidade, sim. Eu veio bem a calhar, assim, o que foi trazido através do ministro no culto mundial, assim, me deu paz, assim, porque no primeiro momento eu fiquei meio estranho, assim, quando eu recebi o convite, né? Eu digo, como é que eu vou me colocar lá, né? E, enfim, aí sair na foto no Facebook ainda, né? O pastor da cidade tá lá no jogo de futebol. O que eu vou pensar, né? Mas tinha um cunho, né, espiritual, e eu não posso deixar passar essas oportunidades. Não mais, irmãos. Não posso deixar mais, né? Temos que estar sensível. Eu também já presenciei isso, né? Um irmão que fazia um esporte, né? Era com bicicleta. E ele acabou evangelizando um monte de gente, né? Ele poderia ter se atirado, não vou mais fazer isso aqui não é pra mim, não é de Deus, mas ele foi sensível, né? E encontrou ali o meio pra levar, e veio muitas pessoas foram batizadas através disso, mas cada caso é um caso, né? Tem que estar sensível para o Espírito. Vai lá, temos mais... Junto dessa mensagem do culto mundial foi falado que a gente não deveria dar atenção, às vezes, pessoas, né, que se utilizam para ir contra aquilo que Deus está ensinando na palavra. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, pela nossa questão de estarmos muito no legalismo. Mas como que a gente pode, assim, com a sabedoria de Deus e com a paciência, alcançar esses irmãos também que estão no engano e, ao mesmo tempo, permanecer no que Deus está ensinando, por exemplo, em relação a Zaqueu? Vou passar para o Edson. Então, gente, né, eu vejo assim, né, que o culto mundial, ele, acho que deu uma chacoalhada em todos nós, né, porque muitas vezes a gente via uma pessoa lá e você diz, essa aí não tem como, né, essa aí nunca vai querer Cristo. E na verdade a gente não sabe o plano e o propósito que ela tem, né, então nós não podemos julgar ninguém, nós temos que fazer o ID, né, tem a palavra que diz lá que eu tenho que lançar semente de manhã, eu tenho que lançar semente de tarde, porque eu não sei qual delas vai germinar, se a primeira, se da manhã, se a da tarde, se ambos ou se nenhuma, mas eu tenho que fazer o meu trabalho, né. Então eu não posso arrazoar e nem questionar nada, eu tenho que fazer, eu tenho que levar a palavra. E uma das coisas também que me chamou a atenção no culto mundial é que o Senhor chamou Zaqueu, né? Eu creio que Zaqueu já tinha um propósito para o Senhor, né? Lá no Salmo 139 diz que antes de nós nascer, nossos dias já estávamos determinados pelo Senhor. E Zaqueu, tenho certeza, já estava determinado, né? Então, nós temos, na verdade, que eu estou orando muito para isso, né? O pessoal mostrar, assim, pessoas que são influentes na cidade, para que ela possa receber o evangelho do reino e, através dela, influenciar muitos outros, né? Porque Zaqueu era uma pessoa ali que era mal vista e mal falada, mas agora, depois que ele se converteu, qual é o impacto que deu na sociedade, né? Eu creio assim que, nossa, olha só, esse cara mudou, transformou, olha só que Jesus fez na vida dele. Isso pode despertar o interesse de várias pessoas a querer buscar o Senhor também pela mudança que ele teve. Ou seja, ele testemunhou de Cristo, né? Então eu creio assim que em cada localidade tem muitas famílias também, que talvez que estejam na situação de Zaqueu ali, que estão esperando a gente chegar e levar o evangelho, para que elas venham ser, né, que tenha verdadeiramente uma conversão sincera, e através dela muitas outras famílias possam vir também para o reino. Então, por isso que eu digo, a gente não pode julgar nada, né? A gente tem que simplesmente levar a palavra e clamar para o Senhor para mostrar quem são, né, os Zaqueus que tem nas cidades aí, para a gente poder alcançar. Verdade, e parar também, né, de encarar os problemas. É só o problemão, olha só, essa pessoa aqui vai ser complicado, isso aqui vai me tomar muito tempo. Caso difícil, né, a gente tem que encarar como, olha essa pessoa aqui, pode dar um grande testemunho, né, uma grande conversão, isso pode impactar muitas pessoas, né, assim como o apóstolo Paulo pensava. A gente já trouxe aqui vários pontos, né, até tem aquele exemplo lá, onde rompe lá a cadeia, lá eles poderiam fugir, parar para pensar, se nós levar aqui Jesus para o cara que cuidava do cárcere ali, né? Se ele se converter, ele pode dar um bom testemunho, a família dele vai se converter, e mais outros e mais outros. Se a gente pensar ser visionário para Cristo, isso vai dar muito lucro, né? Vamos agradar a Deus. O Senhor tem falado bastante nas últimas mensagens, em profecias, orações que ele vai trazer
pessoas que estão prontas já, né? Pessoas que já estão com o coração quebrantado, que vão chegar, vão reconhecer a autoridade do Senhor, né? Como o Paulo comentou aqui antes no YouTube. E é interessante que quando a gente escuta isso, normalmente é trazido que o problema do Senhor não ter feito isso ainda somos nós, né? Não é que as pessoas lá de fora não estão prontas ainda, ou elas não é para vir ainda, somos nós que não sabemos receber ainda as pessoas, né? E aí veio esse seminário, né? A visão do corpo, que eu acho que é para trabalhar isso dentro de nós, para que a gente mude a nossa visão, né? Para que a gente saiba receber as pessoas. E aí por isso que eu acho que é interessante a gente ter essa visão dos presbíteros de saber como é que tá a congregação recebendo, né, o seminário em cada cidade. Tá certo. Pessoal que tá acompanhando aí, a gente tá no meio do segundo bloco, Reciclagem da Visão. Vai deixando teus comentários. Não sei como é que tá o pessoal aí. Estão animados? Estão comentando? O pessoal tá animado, né, Ozi? Vamos ver. Ajuda aí, Ozi. Ajuda aí. Temos comentário da Vanusa Santos, por exemplo, dizendo assim, ó, é verdade, o Senhor nos chamou para ser suas testemunhas, seus discípulos e não religiosos. A Fernanda também colocou aqui que certa vez ela julgou uma pessoa e acreditou que ela não compraria o material da editora Vento Sul e o Senhor constrangeu ela porque a pessoa comprou o livro Seja Próspero e ainda foi liberta na área do dízimo. Tá, joia. Chamando o Luciano aí também pra entrar no assunto, né, Luciano? O que tu recebeu a mais aí também deste culto mundial, Zaqueu? Tava lembrando aqui, né, os irmãos compartilhando aí, né, tem duas situações, uma foi em Cachoeira e outra vez foi na missão. Eu me lembro do passado aqui, né, quando tinha os famosos jantar da Donep, né, e o pai e a mãe na época participavam, eles vendiam, o convite era vendido, era um convite, era até um jantar bem caro, assim, né. E era permitido as pessoas tomar cerveja, uísque nos jantares, era liberado, porque era um jantar de negócios. E eu me recordo do pai falando em casa, dizendo, mas olha aqueles homens lá, rapaz, vão tudo bêbado naquela reunião, eu fico bebendo lá enquanto os outros estão dando testemunho. E eu me lembro desses comentários, eles ridicularizavam a reunião, né? Só que aquelas pessoas todas recebiam Cristo naquela noite. Hoje nós temos filhos, netos, parentes daquelas pessoas que iam naqueles jantares que hoje estão conosco aqui em Cachoeira. Convivem conosco, são irmãos. E foi daquela maneira, né? Eu era novo na época, mas eu me lembro desses comentários, porque ali iam pessoas de denominações, tinha os presidentes da Donep, os organizadores, os palestrantes, né? O testemunho da noite, e tinha um jantar, só que o bar vendia de tudo, então eles bicavam a reunião toda ali, quando chegava no final lá para receber, eles estavam tudo tchuco, né? Então quem era de fora, assim, crente, né, mas emitia um julgamento terrível, mas que tipo de coisa, não pode ser de Deus, eles diziam, né, mas era o Senhor levantando o movimento, na verdade, o início ali, alavancando a Donep, e logo depois apareceu a igreja. E outra vez, quando eu saí daqui, eu fui para algumas cidades, né? E eu me lembro que uma vez Deus encostou um homem, assim, para trabalhar junto comigo, né? E ele era bem novo, né? O cara gostava de beber, que era um pavor, né? Então, de vez em quando, depois dos grupos, assim, né? Eu tava nas outras cidades, eu dependia dele para voltar, né? Embora para minha cidade, não tinha mais ônibus, então eu ficava refém daquela carona. E esse homem nos enfiava em cada salame, assim, rapaz, que só Jesus. Às vezes ele tomava tanto vinho, que ele queria entrar pela carroceria da caminhonete, de tão bêbado que tava, né? E eu penso, o que eu tô fazendo aqui? Só, Jesus. E até no momento eu ficava meio chateado, né, com aquela situação, mas eu não vim aqui pra isso, né? 2, 3 horas da manhã eu tenho que dirigir, o cara tá tchuco aí, né? Mas aí quando ele ficava em ação, ele evangelizava, ele falava de Jesus, ele me levava na casa das outras pessoas, ganhou muitas almas. Então, às vezes, aquele momento que a gente está vivendo com a pessoa e o estágio que ela não é um fato, não é a verdade. Eu demorei algum tempo, né? Depois que passou aquela situação, eu fui entender, né? Era a maneira com que Deus usava o homem. E Jesus salvou o cara, se batizou, ganhou muita alma, abriu muita cidade, mas era daquele jeito. Eu acredito que Deus estava me libertando também. Porque eu, quando convivia aqui em Cachoeira, só convivia no meio dos irmãos, né? Não tinha nem 30 anos na época. E quando eu fui conviver com aquela fera, eu disse, meu Deus, o que eu quero com esse jaguar aqui, né? Tinha cada final de grupo, ele arranjava uma janta e eu já sabia, né? Ele vai tomar um fogo bem grande, né?
Mas o Senhor era o momento dele, era assim que Deus queria. Mas às vezes ele estava bêbado, ele dizia assim, ó, amanhã tem estudo aqui, Luciano, fazia um estudo bíblico para nós, e convidava todo mundo, e as pessoas iam, né? Aí tu vê que quando Deus quer usar uma pessoa, não importa a forma, não importa a maneira, né? Você estava falando de Zaqueu aí, me lembrei dessas duas cenas, a Donep dos caras tomando trago ali enquanto o Sérgio pregava, né? E dava testemunho, e esse outro irmão em Cristo hoje, graças a Deus, né? É. Já viu muita coisa então, Sérgio, nessa trajetória? Já vi. E aí, Everton, já teve situações similares aí também nessa tua trajetória aí de presbítero? Ah, sim, irmão, sim. E aí, os irmãos compartilhando, né? E a irmã fez uma colocação antes sobre como a gente se manter assim no padrão de Deus, assim, para não fugir, né? Que a gente tem que cuidar, né, irmãos, para não dar ocasião à carne, né? A gente tem que estar sendo guiado pelo Espírito, né? Tem que ter a consagração, né? Que é o amor por Cristo, é a base, né? Da consagração, o amor por Cristo, né? Então a gente tem que estar sensível ao Senhor, né? Eu tô passando por umas situações, assim, muito loucas, assim, né? Fora do comum, assim, nos últimos dias, né? Uma foi essa do futebol e outra foi que eu tava dando um treinamento agora semana passada. Estava dando um treinamento, assim, e era um grupo de 6 pessoas, né? Eu e o meu colega, né? Colega do irmão Sérgio também, né? Técnico. Segurança do trabalho, também. Outra história. Mas eu estava dando esse treinamento, então, eu e meu colega e mais essas 6 pessoas, né? E nós estávamos compartilhando o assunto relacionado à segurança, pertinente a isso. E aí daqui a pouco surgiu uma situação a respeito sobre depressão, sobre que faz parte também hoje dos assuntos relacionados à área, né? E aí os funcionários começaram a fazer colocações e tudo, e aí daqui a pouco o meu colega técnico, que tem recebido também a palavra, ele soltou assim, mas o Everton é pastor. E quando ele trouxe lançou essa rede, assim, no meio do treinamento, os olhares que já estavam em mim, que eu estava explicando a respeito do conteúdo, eles começaram a perguntar. E aí, os últimos 50 minutos do treinamento ficou um estudo bíblico, né? Porque aí, eles começaram a conversar e perguntar, e eu comecei a esclarecer. Aí eu disse, sim, eu sou pastor. E aí comecei a trazer um conteúdo bíblico, né, sobre as dúvidas que eles tinham. E aí apresentei a editora naquele momento ali, que eram as literaturas que nós tínhamos, né, e aí, assim, mas no outro dia, eram 2 dias de treinamento, no outro dia, uma das pessoas do treinamento pegou o meu contato porque ela queria, então, ver as literaturas, né, e ela veio. E ela veio o treinamento foi terça e quarta, quinta-feira ela marcou com a gente aqui na livraria, né, que fica na igreja hoje aqui, e veio conversar. Ela ficou conversando 2 horas comigo e com a Viviane ali, e ela comprou, né, o Cura Interior ali, e baixou o aplicativo, e compartilhou, assim, que estava buscando, assim, essa verdade, assim, e ela disse que nunca tinha ouvido esse esclarecimento como ela ouviu, né, e eu sei, né, irmãos, que de nada eu não tenho nada para dar, a não ser o Cristo que eu tenho recebido através do ministério, né? E ela recebeu de bom grado, assim, comprou a literatura, a gente encheu ela de material aí, né? Aí já deu o Seriaga, que é um excelente material, né? A gente deu o CD para ela, eu dei um livro, eu dei o Portal para a Glória para que ela pudesse levar para o marido dela, que ainda não é cristão, mas está tentando, né, se aproximar, só que aonde eles buscam e estão indo, não está suprindo eles, né? E quando ela viu aquele monte de comida, ela não parava de olhar para a prateleira, assim, né? De tanta comida, e que hoje às vezes a gente não dá valor. Então, Deus tem feito essas experiências comigo, e a gente não sabe quem é os Zaqueus que Deus tem na cidade mesmo, né, amados? E Deus usou, inclusive, o meu colega para dar o gancho, porque eu, talvez, por mim mesmo, naquele momento, não ia trazer nada. Mas quando ele abriu, assim, teve aí aquele eu entrei. empurrãozinho celestial. O irmão se prepara aí, porque tá chegando o carnaval também, né, irmão? Daqui a pouco isso de convite aí. Ah, Senhor Jesus. E lá se vai oportunidades para levar Jesus. Então a gente... Mas esse nós já temos já o presbitério, né, irmão? Já tá comprometido.
É verdade. Lá tem bastante peixe lá também. Também. Sabe que o Everton tocou num assunto importante agora, né? O presbitério vai ser 10 de fevereiro, só que foi lançado aí 5 dias de glória para 2024, fevereiro, começando no dia 7, quarta-feira, louvor e adoração, quarta da bênção de tarde, quinta-feira e sexta, 8 e 9, vamos ter seminário, não sabemos o título ainda, 10, fechado para o encontro dos presbíteros ali, e 11, domingo, 5 dias com 6 eventos, né? É mais ou menos o que foi a última, né? É um bônus. É um bônus. Pessoal que quiser conhecer aí Cachoeira do Sul, a Quarta da Bênção, vamos ter o evento dia 31 de dezembro, né? Aliás, 30 de dezembro, o encontro de Cachoeira do Sul, 29 a recepção, e vai ter na quarta também, né? Quem quiser chegar antes aí pra ver como é que funciona a Quarta da Bênção. E 31 tem o culto de Cachoeira do Sul, né? O culto da virada, e o pessoal tá falando. Então venha passar esses dias aí conosco em Cachoeira do Sul. Agradeço aos presbíteros, vou deixar aí alguns segundos aí para uma palavra final, passando para o Edson aqui. Obrigado, Edson. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, né, e vamos rever aí o seminário Corpo de Cristo aí, que é importante a gente se alinhar com o que ele falar ali, amém? Aí, valeu. Everton. Amém, amados. Eu só tenho também a glorificar o nome do Senhor, assim, por essa oportunidade que a gente tem, assim, com os nossos irmãos, né, com os presbíteros e com os outros que estão assistindo e que vão assistir também, porque a gente consegue dividir, assim, as nossas experiências, receber e também nos alinhar com as questões que a gente ainda não está adequada, né? E eu tenho certeza, assim, que Deus quer trazer muito povo e a gente precisa estar atento, né, ao falar e ao guiar do Espírito, né? A gente tem que lançar a rede à direita do barco. Eu não sei onde é. Então Deus é que vai mostrar essa direita e a gente precisa estar atento. Vai vir muito peixe, vem peixe com problema e muito, irmãos, mas a gente tem que recebê-los, tratá-los, né, e curá-los com a palavra que a gente tem hoje nessa mesa farta. Então Deus abençoe a todos os irmãos aí, muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Everton. Luciano? Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Não esquecendo, encontro Cachoeira, né? 29 e 30, né? Os irmãos todos convidados aí. E a surpresa de 31, né, Nicolas? Não vamos esquecer, né? Surpresinha, 31, culto de Cachoeira. Valeu aí, Luciano. Tem surpresa, além da virada do ano, vai ter uma surpresa ali no culto, 4 horas antes, né, de virar para 2024. Juliano Lacerda comentando aqui, ele falou, ó, só não podemos fazer que nem aquela história que o irmão Sérgio contou, que foi pro carnaval e não voltou mais, né, não é isso aí que tem que acontecer, né, você tem que ir nos lugares, exatamente, tem que ir nos lugares e ser usado por Cristo, buscar discípulos. Tem que ser garça. Tem que ser garça, exatamente. Mergulhar lá na lama e não se sujar em nada. A gente falou sobre culto mundial hoje, quase todo esse bate-papo. Você que não assistiu, assista Culto Mundial de ontem. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Meu agradecimento ao ministro Sérgio. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém.